A demissão de Mário Monti volta a preocupar a Europa. Monti garante que voltar à vida política está fora de questão. Berlusconi congratula-se e prepara a reentrada em cena. A decisão provocou uma subida dos juros italianos e já contagiou Espanha. Depois das pressões de Silvio Berlusconi, Mário Monti comunicou a intenção de se demitir assim que o Parlamento aprovar a legislação orçamental. O primeiro-ministro tecnocrata foi nomeado em 2011 para devolver credibilidade às finanças italianas, fortemente penalizadas pelos governos do ex-primeiro-ministro Berlusconi. A posição de Monti na liderança do governo italiano tornou-se insustentável quando o maior partido do centro-esquerda, o Partido Democrático, elegeu Bersani, um ex-comunista veterano do sistema, como seu líder para as eleições de 2013. Uma vez que Berlusconi disse que poderia regressar à vida política se Bersani fosse seu adversário. Sem uma maioria parlamentar, Monti decidiu deixar o executivo e garante que descarta a possibilidade de regresso à vida política, agora que está mais livre. Algo que deixa os italianos preocupados sobre o seu futuro. Monti è l'unica persona che è in grado di stabilire un ordine economico che, anche se con sacrifici e tante altre problematiche connesse, però tutto sommato alla fine potrebbe riportarci sulla retta via. A Berlusconi sicuramente no, e tanto meno Bersani. Il peggio che ci poteva capitare. Questa è la mia convinzione. Crede che possa rivincere? No, non ho solamente che fa male all'Italia. Vedete che noi accettiamo ancora certe cose. Vedete che c'è gente che continua a seguirlo, vedere che ancora qualcuno ci crede, che mi sembra allucinante che ancora qualcuno creda alle favole. As bolsas europeias caíram logo após o anúncio de Mário Monti, uma decisão que deve aumentar o risco em Itália e, por contágio, Espanha. Vítor Batista e Mário Patinha, então, são convidados deste Em Foco. Obrigado a ambos pela vossa presença, professor. Começo por si. Aparentemente, a fazer fé na reação dos mercados e até em algumas declarações de cidadãos italianos que acabámos de ver aqui nesta reportagem, há mérito na suspensão da democracia? Não, essa tirada é uma tirada que eu encaro como uma tirada de desespero não refletida. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque, em primeiro lugar, é impraticável. Não está agora a ver que apareça aí um caudilho, um remake de autoritarismo sob as vestes de um fascismo em Itália ou outra coisa no género, sinceramente. Aliás, esta crise não pode conduzir a isso. Não será esse um dos riscos desta crise, professor, não? Vamos ver. Esta crise está outra vez naquilo que chamamos no fio da navalha. Ainda há pouco... A leitura que faço, basicamente, é esta. A senhora Merkel, que lidera, digamos assim, todo o programa de austeridade da zona europeia, sem uma vertente do crescimento. Esta foi a opção que, no fundo, a senhora Merkel e a Alemanha fez, que, de facto, ao mesmo tempo que afirmava uma voz quase única no contexto europeu, o Sr. François Hollande calou-se, o Sr. David Cameron está a tratar da vida pelos seus próprios meios, e, portanto, o que nós temos é o seguinte, na minha perspectiva, posso estar enganado, mas gostaria de arriscar uma previsão. A senhora Merkel vai perder as eleições dela, embora tenha um crédito político significativo junto dos alemães, por uma razão simples, uma razão aritmética. A senhora Merkel tem uma coligação... dão-lhe favoritismo? Não dão. Na minha opinião, não dão, porque a senhora Merkel tem como parceiro de coligação um parceiro coxo, passa a expressão, que é um partido liberal que se afundou completamente. E do lado oposto, do lado alternativo, o SPD tem uma ligação que já foi experimentada e testada nas eleições dos Estados que compõem, enfim, o Estado Federal, e sistematicamente essa combinação com os verdes tem ganho. Aliás, a última, na Renânia-Westfália, se a memória não me falha, foi uma derrota clamorosa da senhora Merkel e uma vitória afirmativa muito forte dos verdes. E, portanto, eu julgo que calmamente o que vai acontecer na Alemanha é uma mudança de ciclo, porque há um desgaste também enfim. Não quer dizer que os alemães não estejam reconhecidos à senhora Merkel, mas eu acho que nas eleições há fatores emocionais que predominam, mesmo no seio do povo alemão, que é bastante ponderado, ou mais ponderado que os latinos, como se diz habitualmente. Eu acho que isso vai acontecer.
E, portanto, é o preço que vai ser pago pela senhora Merkel por não ter colocado, ao mesmo tempo, um motor de crescimento económico na Europa. E a Europa está fragilizada a todos os níveis. Repare que a Holanda está em recessão, a Finlândia está com dificuldades, enfim, estamos a falar do coração e o ano 2013, em termos europeus, vai ser profundamente negativo, pior do que as previsões que hoje aí temos, em termos de recessão, em termos de desemprego. E, portanto, quando eu digo no fio da navalha, eu julgo que a governação europeia vai ficar, digamos assim, em grande cheque e vai ser muito testada nos próximos meses. E, claro, essas ressonâncias de que precisamos de governos autoritários, evidentemente, são um perigo que não se pode afastar. Eu julgo que estes líderes... Mário Monti fez um bom trabalho... Com Mário Monti? Sim. Sim, o Mário Monti, como se viu, é reputado, credível, sabia o que fazia. Os próprios italianos, de uma maneira geral, julgo que a minha opinião maioritária é positiva, sendo certo que ele teria que anunciar mais notícias. Mas os italianos, penso que de uma maneira geral, dirão que aquilo que vem aí é pior e, portanto, estão preocupados quanto a isso. E, de facto, eu estou convencido, e queria com isto terminar, a dar a palavra ao meu colega, que a economia não tem novidade nos próximos tempos, infelizmente, a não ser que haja um golpe de asa ou que os líderes, por uma situação de pressão enorme, possam pôr cá fora aquilo que é óbvio, que é uma mistura de liquidez adicional com medidas de estímulo fiscal para as economias, digamos assim, europeias poderem fazer qualquer coisa. Em Portugal também não se vê nenhum rasgo, o governo também me parece que anda desaparecido. É um tema que se calhar poderíamos falar a seguir. Seguramente. E, portanto, termino dizendo que não acredito que tenham vencimento aqueles que, há ato mais ou menos de desespero, falavam na suspensão da democracia e outras coisas no género. Agora, que as lideranças europeias e dos vários países precisam de uma chicotada psicológica, não tenho a mínima dúvida. E estou convencido que é isso que vai acontecer. Os eleitores vão punir de uma forma, a meu ver, posso estar enganado, mas de uma forma sistemática e muito violenta, os líderes que hoje estão a governar na Europa. Vítor Batista, apesar de não ter sido um líder eleito, Mário Monti conseguiu gerir bem as dificuldades italianas e fazer um bom trabalho? Credibilizou num momento que foi um momento muito especial, onde Berlusconi estava sistematicamente com um conjunto de problemas de ordem política e até de ordem pessoal. Eu acho que Monti trouxe à governação italiana credibilidade. Agora, esta saída é uma saída um pouco na lógica de que a tecnocracia resiste com grande dificuldade aos parlamentos e à democracia representativa. E por isso Monti não foi eleito, serviu a Itália num determinado momento em que as forças políticas não tinham uma solução viável e mais adequada, e decorrido um ano é o regresso, tudo indicia, a um ato eleitoral e à reposição um pouco de quem tem de governar, sujeitar à contagem de votos. Aparentemente os mercados preferiam manter tudo no mesmo. Os mercados são sensíveis às mudanças governativas e, portanto, seja quem for o Monti que saia de uma governação de um país, de um Estado-membro, as consequências hoje são imediatamente reações que não são favoráveis. Agora, eu subscrevo aqui um pouco o que diz o professor Patinha Antão, quando diz que é preciso uma mudança de ciclo. Nós temos de olhar para a Europa e o que é que a Europa nos está a trazer? Nada de bom. É uma crise que se vem acentuando. A maior parte dos países estão em recessão, outros estão a caminhar para a recessão. A própria Alemanha está já nesse caminho.
E, portanto, corre o risco, de acordo com projeções do próprio Banco Central Alemão, e eventualmente, num pior cenário, entrar em recessão técnica no primeiro trimestre. E, portanto, nós temos uma Europa, neste momento, em que rapidamente a recessão está a contagiar todos os Estados-membros. Isto deveria conduzir a um reequacionar da estratégia europeia. E, na verdade, os líderes europeus teimam em manter o mesmo modelo de governação na base de pedir cada vez mais sacrifícios aos povos, às populações. E há um limite para isto. E por isso mesmo, quando surgem ideias como uma ideia portuguesa da suspensão da democracia, dá a sensação de que o poder político já não consegue assumir medidas com as quais as populações se revejam nelas. E, portanto, começam a surgir sintomas de uma certa dureza. E a história tem muito disto. Não deixa de ser irónico que nós estamos a ter esta conversa no dia em que a União Europeia recebeu formalmente o Prémio Nobel da Paz. Mas o certo é que a Europa está cheia de situações históricas e de mudanças em resultado de crises financeiras. Profundas e graves como esta, não é? E como esta, e de certa forma, alastrada. Não é só já Portugal. A Irlanda, supostamente, teria sido um excelente aluno. Tudo estaria resolvido. Bom, temos a Irlanda, neste momento, já num outro problema, tanto quanto já é visível, até parece um novo resgate. Até nos parece ser um novo resgate ou coisa muito semelhante. Portanto, há aqui uma tensão grande que tem uma origem, que é uma origem monetária. E a Europa está a lidar mal com esta questão monetária. Eu volto a reafirmar isto. Eu acho que é o único exemplo que eu conheço no mundo em que os bancos dos Estados-membros eram bancos emissores. Quando surge o euro, acabam por transferir as suas competências de emissão para o Banco Central Europeu, e depois temos um Banco Central Europeu que, em resultado das negociações dos contratos, deve ser o único banco emissor do mundo que não emite. É um banco emissor, mas que não emite. Ora, as consequências são evidentes, quer dizer, não há um instrumento nos dias de hoje de política monetária por o Banco Central Europeu que é, a meu ver, o banco que tem a responsabilidade primeira de conduzir a própria política monetária. Há uma escassez de liquidez clara nos mercados. As empresas cada vez têm mais problemas, têm dificuldade em conseguir crédito. Temos a Espanha já, tudo indicia, também às portas de um resgate, começou pela banca, mas não vai ser suficiente. E eu pergunto-me a mim próprio, até quando? Até quando isto? Eu julgo que nós precisamos de grandes líderes europeus. E também o que se está a passar hoje na Europa também é resultado da falta de liderança europeia, inclusive da própria Comissão Europeia. Mário Patinhatão, referiu há pouco na sua intervenção inicial que o governo português anda desaparecido. Sim, desaparecido em combate. Não se vê, não se fala, não há medidas, não... Tem notícia de alguma medida para lutar contra o agravamento do desemprego? Tem notícia de alguma medida para lutar contra a dificuldade de liquidez das empresas? Tem alguma notícia? Eu não tenho notícia. E a que é que se deve, na sua opinião? Notícia, a última notícia que tive foi uma coisa calamitosa, que é a chamada reforma autárquica, que se ficou por um nado morto, meia dúzia, enfim, 1000 e tal freguesias. O impacto orçamental são menos, há um corte de despesa de 6 ou 10 milhões, mas depois há um crescimento, há uma criação de uma coisa fantástica, que é uma entidade supramunicipal, parece com lugares chorudos, ainda não percebi bem, não li, ouvi a notícia de relance. Isto é uma reforma, é uma coisa completamente desconchavada, sem nexo nenhum, e uma pura perda de tempo e desgaste, e ainda por cima
fragilizando as relações comunitárias nas freguesias, nas zonas rurais, sem qualquer ganho, é perda pura. Portanto, a última reforma é essa. As chamadas reformas estruturais, a execução das reformas estruturais tem alguma notícia, de facto, de grande eficácia. O problema dos transportes está resolvido, o problema do endividamento excessivo das empresas públicas, o problema do fecho de organismos completamente improdutivos, o licenciamento industrial foi prometido que seria rápido, parece que não acontece rigorosamente nada. Captação de investimento, reforma fiscal, tornar o país atrativo do ponto fiscal. Acontece alguma coisa? Não acontece nada. Se não acontece nada, o governo parece-me que anda desaparecido em combate. Mas eu queria voltar à questão europeia porque me parece muito importante para dizer o seguinte. A única coisa boa, na minha opinião, que acontece nas estruturas e nas organizações europeias foi o aparecimento de um senhor chamado Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu. Italiano também, por curiosidade. Bom, curiosamente. Que conseguiu, contra ventos e marés, contra a pressão alemã, que está todos os dias em cima da mesa, com aquele, agora podemos quase dizer, aquele histerismo alemão, digamos, aquele pânico da hiperinflação por trás, mas ele conseguiu desenvolver instrumentos que permitem que os bancos pudessem respirar. Agora, é completamente anedótico, eu começo a ter uma impaciência enorme, que as entidades europeias de regulação, ridiculamente, andem há mais de um ano a tratar da chamada uniformização da supervisão bancária. Têm uma entidade chamada European Banking Association, são meia dúzia de burocratas, que, em vez de fazerem um trabalho de qualidade, digamos assim, criam, parece que têm medo, é o problema da falta de liderança e de enfrentamento do mercado, é que não, por um lado têm medo do mercado, quase um pânico. Para respeitar o mercado é preciso perceber que o mercado existe para ganhar dinheiro e é constituído por milhares e milhares de entidades. E também, na minha ótica, na minha modesta ótica, o mercado que sangrou estes países, e a Europa e o euro, digamos assim, na perspectiva da baixa, ganhando realmente fortunas incalculáveis, enfim, e estão aí os resultados dos Goldman Sachs, etc., para o demonstrar. Agora percebeu que a possibilidade de ganhar dinheiro seria na vertente contrária, isto é, de que os países conseguissem efetivamente reequilibrar-se e ter juros mais baixos, etc. E, portanto, o mercado tem esse tipo de propensão. É exatamente nesta altura que a Europa dá uma imagem de infantilismo do ponto de vista da sua governação a todos os níveis. Não é? A Comissão Europeia não existe. É preciso dizer-se. O Dr. Durão Barroso, por muita estima que tenha, como Presidente, de facto está, para usar até uma expressão que lhe poderia ser cara, aburguesou-se no lugar, sabe? Perdeu aquela verve, aquela força. O Sr. Van Rompuy, creio que é assim que se diz, é uma nulidade absoluta, como se tem visto. Não tem qualquer, digamos assim, capacidade de pôr cá fora qualquer medida. Não. O Sr. Van Rompuy já criou alguma coisa? Zero. E, portanto, esta demissão de capacidade de liderança é perigosíssima. E antes, e com isto termino, de facto, a Comissão Europeia representava os interesses dos países mais pequenos junto dos países maioritários e apagou-se por completo. Não se trata de ser de norte contra sul, porque também os países do centro também têm enormes dificuldades. Não é perceber que os mais fortes têm no projeto europeu que dar que ser motor do crescimento, que é aquilo que falta. E, portanto, é ridículo esta cobardia coletiva. Vítor Batista, concorda desta tese da hibernação do governo português? Isto vindo do professor Patinho Antão é digno de registro. Tem que ser devidamente realçado, porque houve aqui momentos em que o professor Patinho Antão defendeu intensamente o governo. E, portanto, esta sua crítica, eu já antes vinha chamando a atenção para isso, mas esta sua crítica ganha uma outra relevância. Sem a menor dúvida, este governo, ultimamente, nada tem feito. Enfim, de reformas, o que é que foi feito neste ano e meio? Absolutamente nada. Em termos de reformas, mexeu-se numa coisa que criou um mal-estar na sociedade portuguesa. Um mau exemplo. Eu fico com a sensação
que quando agora se assumiu isto com as freguesias, em que o orçamento prevê 2 milhões para as freguesias, é uma coisa absolutamente não é nada. 2 milhões e faz-se uma grande reforma pressupostamente, um grande alarido com isto, com uma coisa que do ponto de vista financeiro não diz absolutamente nada. E ainda por cima, com uma solução que é uma autêntica aberração. Porque se alguma coisa poderia e deveria terminar, eram as zonas urbanas, as freguesias urbanas, em que os municípios poderiam resolver praticamente e facilmente isso, integrar alguns funcionários de freguesias no âmbito municipal e, portanto, manter-se as freguesias do ponto de vista das áreas rurais. Isso podia fazer algum sentido e poderia ser menos polémico. Criou-se um mal-estar, uma turbulência numa área que faz pouco sentido. E o que é que isto tem como significado? Dá a sensação que o ministro Miguel Relvas, mais o primeiro-ministro, querem ficar na história como alguma coisa que estão a construir, quando rigorosamente estão a destruir, não fazem absolutamente nada. E vamos ver agora, relativamente aos municípios. Mas ao assumir esta estratégia, esquecem-se das questões de fundo. Eu penso mesmo que, às vezes, dou por mim a equacionar se isto não é intencional para desviar as atenções de outros problemas. Porque os verdadeiros problemas do país não estão a ser resolvidos, não estão a ser assumidos, não estão a ser equacionados. Criam-se quase slogans, cortar 4,5 mil milhões. Bom, temos de cortar, claramente. Olha, eu gostaria, porque não, que o Primeiro-Ministro assumisse um posicionamento e o Governo mais proativo, dizer, vamos criar tantos postos de trabalho, como fazê-lo? Dê-nos sugestões para criar postos de trabalho, para haver crescimento económico. Teria sido interessantíssimo se fosse acompanhado com uma iniciativa desta natureza. Eu julgo que este Governo é muito redutor. O Governo em si, uma das personalidades da coligação governativa, Paulo Portas, que em determinado momento quase... Temos de terminar, mas... Eu termino isto. Quase, o CDS era quase o partido dos contribuintes. Bom, anda silenciado, não diz absolutamente nada. Não sei se amuou, porque não é verdadeiramente o segundo do Governo, ou não. Dá a sensação que amuou. E, portanto, a situação do Governo é de um total silêncio, uma total ineficácia, e quando isto vem do professor Patinho Antão, não há a menor dúvida que ganha grande relevo, porque há que fazer justiça. Ele, em determinados momentos, defendeu aqui muito o Governo, e esta crítica é muito contundente e tem toda a razão e faz sentido, e eu também a subscrevo. 10 segundos, professor. É muito rápido. Eu não tenho nenhuma, digamos assim, nenhuma carta de alforria ou nenhuma responsabilidade ou nenhuma incumbência. Não fala por convicção. Falo por convicção e, de facto, quando se tem grandes problemas é preciso ter-se grandes lideranças. Manifestamente o país não tem. Mas este não é o único. Uma liderança fraca? É o Governo, nós temos que julgar os resultados. Este Governo ainda existe há vários meses e, portanto, de resto, o que é habitual nestas coisas é haver uma chicotada psicológica, uma mudança governamental. Há alguns ministros de um género masculino ou feminino, não interessa agora, que manifestamente estão muito aquém dos mínimos e, portanto, um primeiro-ministro devia, pura e simplesmente, tomar essa decisão, de resto já foi aventada por ilustres comentadores e não só, há vários meses atrás. A sensação que há é que, de facto, os problemas agravam-se todos os dias e os ministros balançam-se entre viagens para Bruxelas e inaugurações e outras coisas no género e nada acontece de verdadeiramente fundamental e fulcral para inverter o estado de empobrecimento que a nação portuguesa tem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana, é sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outro tema estará em foco.